seguir e compartilhar esse vídeo. E para a protagonista era Atanásia, cujo nome significava eternidade. Ela era uma princesa, filha do imperador e da imperatriz, que havia perdido a vida no parto. Antes de morrer, Diana, sua mãe, deixou-lhe um beijo mágico, embora não fosse claro o que exatamente transmitiu para a filha. Após a morte da imperatriz, o imperador ordenou que tudo fosse queimado e destruído, restando apenas a criança, a princesa Atanásia. O problema era que o imperador não demonstrava nenhum afeto por ela, deixando-a sobravam, já que pensavam, se até o pai a ignora, por nós daríamos atenção. Desde bebê, Atanásia conseguiu entrar em um mundo mágico onde uma voz misteriosa chamava. Nesse lugar encontrou um livro, no qual podia ver toda a sua vida. Então, tudo o que vai acontecer comigo já está escrito aqui, refletia. Espantada, o livro mostrava que quando crescesse seria acusada de usar magia negra e seu próprio pai a condenaria ao exílio em uma torre sem nunca mais sair de lá. A princesa vivia em um mundo em que todos tinham magia, mas ela não. O olhar frio e distante de seu pai transformava a premonição em um verdadeiro pesadelo repetido todas as noites em seus sonhos. Felizmente havia alguém que cuidava dela com carinho. Lilian, essa criada, havia sido amiga de sua mãe, embora fosse de origem nobre. Abandonara tudo para permanecer no palácio ao lado de Atanásia. Era a única que a tratava bem, a protegia e lhe dava atenção. Mesmo ainda bebê, Atanásia já tinha consciência do futuro e sabia que estava cercada por perigos. Embora não pudesse se defender, compreendia que precisaria encontrar uma forma de mudar o rumo de sua história. Seu maior obstáculo era Claude, o imperador, considerado por todos extremamente poderoso. Ele pode destruir um reino inteiro sozinho, e esse é o meu pai, pensava a pequena princesa com frustração. 3 anos se passaram, e a atmosfera ao redor da menina se tornara mais acolhedora. Muitas criadas novas se apresentavam para trabalhar ali, encantadas com a doçura e a beleza de Atanásia, agora com 3 anos. Contudo, entre elas havia uma que só se interessava por dinheiro, enquanto os outros se dedicavam a deixar o lugar bonito, com flores e enfeites. Essa criada observava escondida, em busca de objetos valiosos que o imperador havia comprado para a falecida imperatriz. Um dia, Atanásia se aproximou e perguntou o que ela procurava. A criada, acreditando que fosse apenas filha de jardineiro, respondeu: mostre-me algum lugar onde haja ouro. Atanásia, em silêncio, pensou: ela só quer roubar. Em seguida, a levou até os girassóis, o trigo e o pão fresco, fingindo não compreender o que realmente queria. Depois comentou com inocência calculada que já não havia grandes tesouros no palácio, mas que ainda existiam utensílios ornamentados com pedras preciosas. A serva ficou surpresa com a inteligência da menina, acreditando que ambas tinham o mesmo interesse de roubar, sem imaginar que estava diante da princesa. Quando a criada entrou na cozinha e começou a encher sacolas com joias e enfeites, Atanásia subiu até o local onde estavam guardados e colocou tudo em seus bolsos. A mulher tentou atacá-la, exigindo que devolvesse, mas a princesa fez cair sobre ela todos os arranjos e decorações que haviam montado. O barulho atraiu as outras empregadas, que a flagraram tentando ferir a criança. Logo foi retirada do palácio. No entanto, Atanásia sabia que não fora por acaso. Pensava: se eu não tivesse agido assim, Lilian teria sido atacada essa noite. De fato, em sua visão do futuro, a mesma serva tentava roubar e esfaquear Lilian. Por isso, tudo havia sido feito de propósito, guardando para si as joias recuperadas. Atanásia refletia que precisaria delas em seu futuro, já que conhecia o destino cruel que aguardava. Enquanto isso, Claude seguia seus deveres de imperador. Félix, seu assistente, avisava que alguém havia tentado invadir o local onde sua filha estava e que a menina tinha conseguido impedir a ameaça. Esperava uma reação do soberano, mas Claude permanecia indiferente. Em outro lugar distante, um homem percebia que algo no destino do Império de Ovéria estava mudando, e que a origem disso vinha do palácio, por meio do livro. Atanásia compreendia que era apenas uma personagem secundária daquela história. Em seus sonhos, já sabia que encontraria o pai quando tivesse 8 anos. Ele será a única família que me restará, pensava. A partir desse encontro, começaria seu esforço para impressioná-lo, desejando estar ao seu lado, porém, sem magia. Essa meta parecia inalcançável. O pior viria aos 12 anos, quando fosse apresentada à sociedade. Naquele momento, descobriria uma verdade dolorosa. Seu pai também tinha outra filha chamada Jeanette. Ela era uma princesa graciosa,
de aparência encantadora, dona de uma elegância natural e ainda possuía habilidades em magia, talvez até tivesse recebido em algum momento o amor de seu pai. Justamente por essas razões, a pequena Atanasia não queria experimentar um destino cruel, não desejava ser rejeitada ou exilada. Por isso, antes de completar 8 anos, ela vinha reunindo com cuidado todas as moedas e joias que conseguia guardar, pensando que quando a data chegasse teria como fugir de seu pai e viver em paz. Em seus planos, não seria apenas ela a partir, Lilian também a acompanharia, apoiando-a e juntas levariam todos os tesouros que Atanásia acumulava desde a infância. Enquanto refletia sobre isso, acabou manchando os dedos de chocolate, já que sempre aproveitava a oportunidade para pedir às criadas doces e sobremesas. Não era apenas por prazer, mas também porque escondia gemas e joias nos utensílios da cozinha. Depois de comer, ela foi até uma fonte para lavar as mãos e ali pode ver o próprio reflexo. O rosto lembrava muito o de sua mãe, mas os olhos eram os mesmos do imperador, olhos que brilhavam como pedras preciosas. Atanasia pensava que talvez fosse exatamente por ter herdado apenas o olhar e não a magia que seu pai a desprezava. Talvez ele me odeie por isso, refletia em silêncio. Caminhando pela floresta, chegou a um ponto onde escondia suas joias, assustando sem querer um esquilo que passava por ali. Seguindo adiante, encontrou um lugar que não se parecia em nada com o palácio de rubis, onde morava. Era como um imenso cofre vazio. De volta ao palácio, ouviu das criadas que Sua Majestade, o imperador, ordenaram uma inspeção em todos os cômodos após o incidente com a criada que havia tentado roubá-lo. Comentavam ainda que iriam vasculhar cada canto do quarto da princesa, onde ela guardava os preciosos tesouros. Atanásia, preocupada, decidiu agir com rapidez, colocou as joias no próprio corpo e saiu em direção à floresta para escondê-las com o restante. No entanto, ao chegar, encontrou o mesmo esquilo escavando e tentando desenterrar o que havia enterrado. Não posso perder isso, pensou, entregando-lhe um amendoim para distraí-lo e correndo em busca de outro esconderijo. Chegando novamente ao lugar que lembrava um cofre, decidiu que deixaria tudo ali. Ao andar mais fundo, encontrou pequenas figuras douradas em forma de querubins. Será que são de ouro de verdade? Pensou, correndo até eles e chegando a morder um para comprovar. Foi nesse instante que se deparou com Claude, o imperador, seu próprio pai. Era a primeira vez que ele a via em tanto tempo e imediatamente notou a semelhança com a imperatriz. Para a Atanásia, foi um choque. Eu só deveria encontrá-lo quando tivesse 8 anos. O que está acontecendo? Pensou assustada. Claude não era um homem carinhoso e sua expressão não deixava claro o que faria. Em seguida, Félix, que estava próximo, mostrou-se preocupado ao ver a garotinha diante do soberano. O imperador tentava recordar o nome dela, o nome que ouvira das criadas quanto a imperatriz falecera. Aproximando-se de Atanásia, surpreendeu a todos ao dizer, com um tom quase casual, que ela estava gordinha. Puxando suas bochechas com firmeza, ordenou ainda que Félix preparasse chá, pois tomaria chá com sua filha. Algo doce foi servido a ela, mas Atanásia permanecia em choque. Para ela, aquele homem era o mesmo que, no futuro, a odiaria, a exilaria e a condenaria por magia negra. O que via diante de si parecia impossível. Claude, por sua vez, a observava em silêncio, hesitante, questionando se ela não seria capaz de falar. Ela consegue sim, respondeu a própria Atanásia timidamente, enquanto Félix explicou que crianças pequenas poderiam se sentir retraídas diante de estranhos. Irritado, Claude expulsou Félix para que ficasse sozinho com a filha. O imperador então comentou sobre o nome dela. Disse que Atanásia era um nome grandioso, carregado de significados, como eternidade e imortalidade, digno de herdeiros do trono. Nem eu recebi um nome tão imponente, confessou, recordando-se de que não era o filho destinado a herdar o poder, mas sim seu irmão, o verdadeiro sucessor, que se tornara um tirano. Cláudio o assassinara e, por esse motivo, acabara tomando o trono. Isso o incomodava profundamente, pois embora imperador, não possuía um nome tão nobre quanto o da própria filha. Ao pensar em Diana, a imperatriz, sua expressão mudou, lembrando-se de como ela havia escolhido o nome de Atanásia. Perguntou quem a ensinara a se comportar e a menina respondeu que fora Lilian. Claude então revelou que lembrava do dia em que Lilian viera correndo até ele, pedindo permissão para cuidar da princesa, algo que ele havia aceitado. Logo depois, o imperador fez uma pergunta direta, queria saber se Atanásia sabia quem ele era. Confusa, ela não sabia como responder. Chamá-lo de Vossa Majestade, de pai, sem pensar muito, deixou escapar com voz doce que ele era seu pai. Estraguei tudo. Ele deve me punir por isso, pensou aflita. Mas a reação de Claude foi inesperada. Seus olhos brilharam, como se tivesse
gostado de ouvir a filha chamá-lo assim. Félix acabou conduzindo Atanasia de volta aos servos, que estavam ansiosos à sua procura. Informou a todos que sua majestade certamente desejaria vê-la novamente, o que surpreendeu os criados. Logo, Atanásia e Lelian foram chamadas à presença de Claude, que agradeceu-a criada por ter cuidado da menina durante todos aqueles anos. Atanásia, por dentro, não conseguia acreditar. Ele nunca se importou comigo. Como pode agir assim agora? Pensava sempre lembrando do futuro que conhecia, mas no presente, Cláudia afirmava que não pôde cuidar dela, porque as responsabilidades do trono o afastaram, e que dali em diante, viveria ao lado dele, sob sua proteção, como uma verdadeira princesa. A notícia encantou a todos que a cercavam, exceto a própria Atanasia, que ainda acreditava que seu pai era um demônio disfarçado. Desde então, sua rotina mudou. Todos os dias tomava chá com Claude, recebia o tratamento digno de sua posição e era acompanhada por criadas atenciosas. Contudo, dentro dela, o desejo continuava o mesmo. Antes de completar 8 anos, fugir daquele lugar com tudo o que havia reunido. Claude, por outro lado, mostrava-se cada vez mais intrigado pela filha. Descobriu que ela adorava coisas brilhantes e passou a se aproximar mais. Assim nasceram os dias em que Atanasia visitava o pai, nervosa em sua presença. Cometia pequenos erros, deixava escapar atitudes atrapalhadas que, apesar disso, soavam encantadoras. Claudia nem a culpava, pelo contrário, parecia gostar. E foi nesse ponto que surgiu em Atanasia uma fagulha de esperança. Talvez de alguma forma seu pai pudesse vir a amá-la. Chegou então o convite para um passeio ao lago. Lelian preparou Atanásia com todo o cuidado, tornando-a ainda mais bela, com Félix ao lado. Reencontraram Claude, que ao vê-la, comentou que ela parecia cada vez mais saudável e rechonchuda. Para qualquer outra princesa mais velha, aquilo seria ofensivo, mas para Atanásia, que tinha apenas 5 anos, ainda soava como um elogio. Atanasia nunca sabe exatamente como se portar diante dele, mas acaba dizendo que ele também está muito bonito sempre que fala algo desse tipo, ou simplesmente se dirige a ele. Todos ao redor ficam tensos, observando os olhares frios e pesados que Claude lança em sua direção. Ainda assim, o dia parecia ter um ar especial. Eles permanecem no jardim, cercados pelas flores, e Atanasia aproveita cada instante, sentindo-se feliz até chegar a hora de entrar no pequeno barco, reservado apenas para ela e Claude. No fundo, ela sente um certo medo, afinal, não sabe nadar. Félix tenta tranquilizá-la, assegurando que nada de mal poderia acontecer, já que ela estaria ao lado de seu pai. No entanto, ele se arrepende de ter falado tão rápido quando vê Claude segurando a garota como se fosse um fardo qualquer. Sem a menor delicadeza, o ambiente se torna desconfortável. Ele nunca encontra as palavras certas, mas ao ver os fios dourados de Claude se movendo com o vento, Atanaia comenta em sua timidez que o cabelo dele é radiante e muito bonito, acrescentando que também o ama. Por dentro, a menina reconhece que ele realmente é belo, um loiro mel intenso, mas ao mesmo tempo não consegue apagar da mente a lembrança de que será justamente ele quem a condenará ao exílio. Em silêncio, ela se pergunta